Salve Maria Imaculada, amados irmãos e irmãs. Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Eu tive que dar uma pausa, mas vamos continuar porque o nosso comprometimento aqui é terminar o capítulo 1º e já iniciarmos o capítulo 2º. Está bom? Vou fazer agora uma belíssima oração para nós, em nosso nome, uma oração de um santo da nossa igreja chamado Santo André de Creta, tirado do livro Glórias de Maria Santíssima, onde Santo Afonso e Maria de Ligório nos deixam belas orações que nós possamos fazer a nossa boa Mãe do Céu. Já recomendei a cada um de vós que depois do tratado tenham Glórias de Maria Santíssima, leiam, busquem aprofundar a verdadeira devoção a Nossa Senhora através desse livro, Santo Doutor da Igreja, Santo Afonso e Maria de Ligório. Eu vos saúdo, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu vos saúdo, ó instrumento da nossa alegria, por quem a sentença da nossa condenação já foi revogada e trocada em um juízo de bênção. Eu vos saúdo, ó templo da glória de Deus, casa sagrada do Rei dos Céus, sois a reconciliação de Deus com os homens. Eu vos saúdo, ó mãe da nossa alegria. Em verdade sois bendita, pois que só vós, entre todas as mulheres, foste achada digna de ser a mãe do vosso Criador. Todas as nações vos chamam bem-aventurada. Ponha eu em vós a minha confiança e eu serei salvo. Esteja eu debaixo da vossa proteção, não tenho nada que temer, porque ser vosso devoto é ter certas as armas da salvação, as quais Deus só concede àqueles que Deus quer salvar. Ó Mãe de misericórdia, aplacai o vosso Filho. Enquanto estavas na terra, só ocupáveis uma pequena parte dela, mas agora que estáis exaltada sobre o mais alto dos céus, todo mundo vos considera como propiciatório comum de todas as nações. Nós os suplicamos, pois, ó Virgem Santíssima, que nos concedais o vosso socorro, as vossas preces junto a Deus. Vossos rogos nos são mais caros e preciosos do que todos os tesouros da terra. Eles fazem com que Deus seja propício para com os nossos pecados e nos obtém uma grande abundância de graças para recebermos o perdão e praticarmos a virtude. Vossos rogos guardam à distância os nossos inimigos, confundem os seus planos e triunfam dos seus esforços. É o que nós acabamos de ler, quando São Luís Maria Guião de Montfort nos fala no finalzinho do tratado, que ela descobre a malícia da serpente. Ela descobre os seus planos, dissipa os seus conselhos e protegerá cada um de nós até os finais dos tempos. Estamos agora meditando os apóstolos dos últimos tempos. Os apóstolos dos últimos tempos. Nós recebemos esse chamado. Nada somos e nada podemos, apenas com a graça de Deus. Mas todo batizado é chamado a evangelizar. Portanto, é chamado também a ser apóstolo. Número 55. Enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida, se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão então com tanta claridade quanto a fé lhes permitir a formosa estrela do mar. E, se obedecerem, as suas diretivas chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu serviço como seus súditos e seus escravos de amor. Experimentarão as suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão ternamente como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para ir a Jesus Cristo. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, conforme Hebreus 1, 7 e Salmos 103, 4, que o qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas nas mãos do poderoso, conforme Salmos 126, 4, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria. Eita glória a Deus! Eu já vou separar o outro livro nosso aqui, que é o Segredo
do rosário, como eu prometi para não esquecer, eu já vou tomá-lo nas mãos. Porque depois eu acabo falando com a graça de Deus e acabo esquecendo e não vou deixá-lo sem, então, a revelação de São Domingos de Gusmão a respeito daquilo que os demônios possuídos disseram um dia, uma vez e continuam sempre a dizer de nossa boa Mãe do Céu, do seu grande poder sobre todos os demônios. Vamos lá, continuando. Serão setas nas mãos do poderoso, conforme Salmos 126:4. Flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para trespassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, conforme Malaquias 3:3, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos, conforme 2 Coríntios 2:15 e 16. Serão nuvens trovejantes, conforme Marcos 3:17 e Salmo 103:7, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna, bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e os seus adeptos, atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, conforme Efésios 6:17 e Hebreus 4:12, a todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos, conforme Salmo 67:14. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo chamar. Deixarão após si, nos lugares onde estiverem empregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei, conforme Romanos 13:10. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocarem em inquietação, nem fazerem acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Darão aos ombros o estandarte sangrento da cruz. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isto? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas compete-nos calar, rezar, suspirar e esperar. Esperei ansiosamente no Senhor, conforme Salmos 39:2. Finalizando então o capítulo 1 com a graça de Deus e de Nossa Senhora, vejamos que as palavras de Nossa Senhora, o chamado que ela nos faz para que sejamos apóstolos, ela também repete muitas outras vezes nas suas aparições. Como eu falei, no livro azul do Padre Gobi, Movimento Sacerdotal Mariano, lá ela tem um capítulo dedicado, uma mensagem, uma locução dedicada aos apóstolos dos últimos tempos. E são exatamente as mesmas palavras que estão aqui no tratado que nós acabamos de ler. Eu não trouxe hoje o livro azul, vou ficar devendo para a próxima formação. Mas o que eu trouxe aqui são as palavras dela na aparição em La Salette, aparição aprovada pela igreja. E nessa aparição ela nos chama, ela nos convoca para que nós possamos ser esses apóstolos. Vamos lá. Palavras de nossa boa Mãe do Céu. Eu dirijo um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho, aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços e que vivem do meu espírito.
Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viverão no desprezo do mundo de si próprios, na pobreza, na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração, na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Esse é o nosso testemunho. Estou convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. É o que partilhamos no vídeo anterior. Que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nestes dias de desgraças. Nossa Senhora está deixando claro aqui que a desgraça não irá acabar, mas que a vossa fé seja a luz, a fé que ela nos dá. Continuando. Que o vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo, combatei, filhos da luz. Pequeno número, que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins, o fim dos tempos. Palavras de nossa boa Mãe do Céu, aparição aprovada pela Santa Igreja Católica, La Salete. Agora eu deixo aqui conosco a meditação daquela possessão que São Luís nos narra, quando São Domingos de Gusmão, ele expulsa 15.000 demônios do corpo daquele herege. E naquele momento em que São Domingos roga a Nossa Senhora e ordena que os demônios falem, e eles falam o seguinte: fiquemos aqui muito atentos e abracemos com muita fé essa doutrina desse santo. Os demônios dizem o seguinte de nossa boa Mãe do Céu: ó nossa inimiga, ó nossa ruína, ó nossa confusão, por que vieste do céu para nos atormentar assim? É preciso que, apesar de nós, ó advogada dos pecadores, que os retirais dos infernos, ó caminho certo para o paraíso, sejamos obrigados a dizer toda a verdade? É preciso que confessemos diante de todos o que será a causa da nossa confusão e da nossa ruína? Pobres de nós, príncipes das trevas, ouçam então, cristãos. A Mãe de Jesus Cristo tem todo o poder para impedir que os seus servidores não vão para o inferno. É ela que, como um sol, dissipa as trevas de nossas minas, que rompe as nossas armadilhas e torna todas as tentações inúteis e sem efeito. Somos obrigados a confessar que nenhum daqueles que perseveram em seu serviço está condenado. Um único de seus suspiros que ela oferece à Santíssima Trindade supera todas as preces, os votos e os desejos de todos os santos. Nós a tememos mais do que todos os bem-aventurados juntos e não podemos nada contra os seus fiéis servidores. Vários cristãos que só a invocam na hora da morte e que, segundo nossas leis comuns, deveriam ser condenados, são salvos por sua intercessão. Ah, se essa Mariazinha, é assim que por raiva a chamavam, não se tivesse oposto aos nossos desejos e aos nossos esforços, há muito tempo já teríamos derrubado e destruído a Igreja Católica e atraído todas as suas ordens para o seu erro e a infidelidade. E pela violência que nos fizeram, protestamos também porque nenhum daqueles que perseveram em rezar o Santo Rosário é condenado, pois ela obtém para os seus devotos servidores uma verdadeira contrição dos pecados, o perdão e a indulgência. Em seguida, São Domingos pediu para que todos rezassem o rosário de maneira lenta e devota. E a cada Ave Maria que o santo rezava e as pessoas que ali estavam rezavam, ocorria uma coisa espantosa. Na forma de carvões ardentes, uma grande multidão de demônios saía do corpo do infeliz. Quando todos saíram e o herege estava totalmente livre deles, a Santíssima Virgem, ainda que invisivelmente, deu a sua bênção a todo o povo, que sentiu então uma imensa alegria. Em virtude desse milagre, um grande número de hereges se converteu e entrou para a confraria do Santo Rosário. Pasmemos então com essas palavras e abracemos com toda a fé. Vejamos se não são palavras totalmente semelhantes à de São Luís Maria Guion de Montfort, que acabamos de terminar o capítulo 1. São as palavras semelhantes. Nós vemos que
A doutrina, ela não muda, ela é sempre a mesma. Diga Santo A, Santo B, Santo C. São Luís Maria Grande de Montfort, São Domingos de Gusmão, São Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, são sempre. A doutrina católica é imutável, 2022 anos. E continuamos abraçando essa mesma fé que jamais mudará até o fim dos tempos e até o final dos séculos. Então, até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então continuar combatendo com a graça de Deus. Vejamos também claramente que as palavras de Nossa Senhora também são sempre as mesmas. Tudo aquilo que ela falou a São Luís Maria Grande de Montfort sobre os apóstolos dos últimos tempos, ela falou ao Padre Gobi, ela falou na sua mensagem La Salete, ela fala nas suas aparições atuais até hoje. Então, peçamos a bênção de Nossa Mãe do Céu e que continuemos com a sua santa graça, cheios de fé, perseverando. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, e vamos já iniciar o capítulo 2. Não vamos perder a graça de hoje.